Amém, irmãos? Amém? Eu fiquei esperando ver se vocês iam dar um amém mais forte. Amém? Irmãos, eu quero nessa noite, quero convidar 3 pessoas aqui em cima. Uma é a minha esposa. Eu não combinei nada com eles, mas quero que a minha esposa venha aqui em cima. A irmã Maria também. E o irmão Júnior. Pode subir aqui em cima. Vocês pegam umas cadeiras e ficam aqui atrás sentados. Irmãos, esse povo que vocês estão vendo aqui em cima, não para se amostrar, mas acreditamos que foi algo escolhido de Deus pelos nossos pastores. Então aqui eu e a minha esposa Ellen, juntamente com Júnior e a Maria, quem já é da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, e vocês que estão se achegando, esses são os líderes dos jovens aqui da igreja, amém? Qualquer problema, qualquer BO, qualquer hora, pode entrar em contato com alguém aqui, ou eu, ou o Júnior, amém? Os meninos, eu e o Júnior, as meninas a Ellen e a Maria, que com certeza a gente estará de braços abertos para aconselhar, dar uma direção, porque não é porque eu, o Júnior, a Ellen e a Maria estão aqui em cima, que a gente não tem acompanhamento não, irmãos. A gente tem acompanhamento sim. A gente precisa do acompanhamento dos nossos pastores. Muitas das vezes a gente pergunta algo para o Silvano, a gente pergunta algo para o irmão Ulisses. Então a gente é regido por pessoas por trás. Você chega aqui muitas das vezes, vê o louvor bonitinho, a iluminação, a climatização, mas atrás disso daí tem pessoas que estão se movimentando para estar levando, amém? Ensinar, para sempre estar nos ensinando, amém, meus irmãos? Então, uma salva de palmas para a liderança dos jovens, para mim também, amém, irmãos? Pode sair. Ó, gente, e vai ser, pode sair. Esse é um dos primeiros cultos de muitos que vão vir. E a gente pretende o próximo culto a gente fazer algo mais temático, algo mais assim, focado mesmo na nossa juventude. Porque o povinho difícil de trabalhar é o jovem. Por que eu falo isso? Porque eu ainda sou jovem, irmão. Eu tenho apenas 31 anos. Então eu sou jovem ainda. Estou encaminhando, né? Estou encaminhando. Então, irmãos, a nossa irmã Shirley, ela já leu a palavra a qual eu ia ler. Está lá em Filipenses 3, Filipenses 3, do 13 até o 14. Se você sentir no seu coração, se você trouxe a sua Bíblia, você abra. Se você trouxe o seu aparelho celular, ligue ele somente para ver a palavra lá na Bíblia, amém? E depois que você lê a Bíblia, você pode guardar ele de volta para a gente ficar conectado aqui, amém? Filipenses 3, do 13 ao 14. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz bem assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que fizeram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que é que a gente entende, irmãos, sobre o nosso tema de hoje? O que a gente pode explorar sobre o nosso tema, que é jovem, qual é o seu alvo? Eu acho que quando você entrou ali pelaquela porta, você tinha duas direções, a esquerda e a direita. Na esquerda, ela nos traz, nada político aqui, nada disso, mas a esquerda ali colocada, ela nos traz tudo aquilo que o mundo oferece. E quando eu e você, a gente estamos no mundo, aquilo é gostoso.
Aquilo é gostoso, aquilo é a sensação do momento, é o fazer igual o Silvano, ele parou de falar, mas é o top da galáxia. Mas quando a gente começa a ter um entendimento com Deus, e a gente começa a se entregar para Cristo, a gente vê que aquilo não faz diferença na minha e na sua vida. Por quê? Porque a gente começa a ter uma direção diferente, e essa direção vai nos tirando do que o mundo oferece, e a gente começa a viver algo diferente perante a Deus. Quando a gente está no mundo, a gente tomar um goró é massa demais, é top a gente tomar um goró, a gente fumar um beck é top, quando a gente está lá fora, a gente sair por aí fornicando é gostoso, quando a gente está lá fora, a gente fazer tantas outras coisas que o mundo nos oferece é bom demais, não é bom? Eu sempre falo para minha esposa e com os jovens quando eu estou conversando, que se eu pudesse escolher hoje, eu tinha casado virgem. Mas Johnny, um homem casar virgem, eu tinha casado virgem. Por quê? Porque é algo diferente quando você está com a sua esposa. Não é aquela coisa que você está na escola, marca um encontro com a gata, sai, faz o que tem de fazer, terminou, cada um para sua casa, tchau, obrigado. Agora quando você tem a sua esposa, é algo diferente. Quando você está com seus amigos reunidos ali, correndo na cidade, para lá e para cá de moto, é gostoso. Você, na rodinha ali, está rolando um baseado, você fuma um baseado, é gostoso. Está rolando um goró, você toma um goró, é gostoso. Mas quando você começa a caminhar perante a Deus, você vê que aquilo não é mais gostoso. E você vê também que aquilo não vai te fazer falta alguma. Mas de onde você fala isso? Porque você não passa o que nós passamos. Tudo que vocês estão passando hoje e vão passar, eu já passei 2 vezes. 2 vezes. Amém? Tudo, irmãos, tudo. Eu já forniquei, eu já bebi, eu já fumei, eu já pintei os 7. Já fiz tudo que eu tinha oportunidade de fazer. Mas com o decorrer do tempo a gente vai crescendo. Aqueles caras chatos que davam uns conselhos chatos antigamente para mim, passou a ser algo diferente. Opa, mas o cara não dá um conselho chato. Pô, se o cara falar para mim que se eu beber e sair de moto, cair, quebrar uma perna, isso é chato? Não é chato. As pessoas me vendo numa rodinha fumando baseado, é feio? É feio. Ninguém, irmãos, as pessoas mais de idade, não é a pessoa velha não, e as pessoas que têm consciência, quando ele vê uma rodinha de uma galera fumando um brau, tá de boa ali fumando, o que ele pensa? Esse jovem não tem futuro. E ele está errado? Não tem. Ah, mas eu fumo uma erva que foi Deus que deixou, é algo natural, todo mundo faz. Mas uma das portas para outras drogas é o álcool e a maconha. É o álcool e a maconha. Ela dá um alvo diferente daquele que a gente vai aprender hoje. A maconha e o álcool, ele nos coloca futuramente, aí eu começar a cheirar um pó, aí eu começar a fumar uma pedra. E daí, quem vai sofrer? É a sua mãe. Quem vai sofrer? É o seu pai. Você não, você vai estar tão alucinado que você não vai nem ter noção do que está acontecendo. Porque a brisa daquela hora, ainda bem que tem uma moça que da outra igreja não veio, o nome dela é a Brisa. Ainda bem que a brisa daquele momento é algo assim, extraordinário. Mas você sabe como que aquilo continua fazendo efeito na minha vida quando eu estou jogado às traças? É eu continuar. E cada vez eu vou o quê? Vou me afundando. Eu vou me afundando nas drogas e ao mesmo tempo eu vou me distanciando da minha família. Eu começo a pensar que as pessoas não me veem mais como eu era. Eu começo a ser uma vítima da sociedade. Ninguém me entende. Eu tenho que usar para me continuar no auge com meus amigos. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Será que é isso? É isso que Deus quer? Será que quando a sua mãe... Irmãos, eu estou dando essa palavra aqui, não estou dizendo que é tudo noiado, não. Longe disso. Mas é para a gente ter um direcionamento de quando as pessoas nos oferecer, aí você pensar assim, rapaz,
Eu fui na igreja esse dia, tinha um camarada lá em cima, um magrelo, meio buchudinho, e ele falou umas coisas mais ou menos parecidas do que eles iam me oferecer. Porque quem aqui nunca ninguém ofereceu um baseado aí? Erga a mão, quem nunca teve a oportunidade de alguém oferecer? Menos a Dandara. A Luiz também não. Tá vendo, irmão? Ninguém nunca ofereceu um goró aí para beber, uma cachaça, uma cerveja? Quem nunca? Irmãos, todo mundo já passou. E aquele que não passou vai passar. E vai chegar uma hora que é uma pressão tão grande que para você fazer parte daquele ciclo, daquela rodinha ali, você vai ter que usar. Mas não é mais gostoso você viver algo diferente? O pessoal aí viu as meninas aqui na frente tudo pulando, tudo gritando, tudo louvando. Ninguém fumou um baseado para chegar aqui e tá pulando de jeito. Não. Ninguém tomou um goró para fazer isso. Não. Ninguém. Sabe o que é isso? Isso é convivência e relação com quem? Com o Espírito Santo de Deus. É Deus que nos motiva a gente fazer algumas loucuras aqui em cima, aqui na frente. Loucura para outras pessoas, que para nós é natural uma pessoa pular, cair no chão, para nós é natural. Muitas vezes com um visitante, meu Deus do céu, será que ela está drogada? Será que ela está bêbada? Mas não é. Isso é o que? É uma convivência com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, o primeiro ponto que eu quero deixar, vamos entrar agora na palavra, eu só estava dando uma pincelada. Como o ar-condicionado está parado, a gente pode se estender mais um pouco. Que está gostoso esse calor, não está? Não é só o calor humano, não. Aqui está gostoso, um clima, um ambiente gostoso. Irmãos, o alvo, para que existe um alvo? É para nos dar a direção. E a direção, muitas das vezes, não é uma direção correta, como eu já falei anteriormente. Muitas das vezes são direções que nos tiram do propósito. E qual que é esse propósito? O porquê eu não devo entrar pelaquela porta lá que está escrito em cima inferno? Por quê? Não sei. Por que será que eu não posso? Será que lá só vai me dar dor, tristeza, sofrimento? Enquanto a outra ali é céu, vai me dar uma família boa, vai me dar bênçãos na minha vida, vai me dar saúde. Será que é por causa disso? É pouca coisa, né? O que Deus tem para oferecer para nós é pouca coisa. O que o mundo tem para nos oferecer é muita coisa que o mundo nos oferece. Mas quando a gente coloca na balança entre o que o mundo tem para nos oferecer e entre o que Deus tem para nos oferecer, como é que fica essa balança? Será que essa balança fica no mesmo equilíbrio? Ou será que dá uma baixada, uma subida? Vai depender de mim, vai depender de você. Quando você tiver a oportunidade, fala, opa, peraí, deixa eu pôr na balança aqui e ver qual lado vai pesar mais. E sempre pode ter certeza que o lado que vai mais pesar é o lado do inferno. Por quê? Porque ele sempre vai nos trazer desgraça, sempre vai nos trazer coisas que o Espírito Santo de Deus não quer. E você, quando tiver um entendimento, você também não vai querer. Lá em Provérbios 16 diz bem assim: em seu coração, homem, planeja o seu caminho, mas o Senhor determinará os seus passos. Em seu coração, planeja o seu caminho, mas o Senhor determinará os seus passos. Mas vai depender de quem para Deus caminhar os meus passos? Porque o meu coração não, o meu coração quer que eu farreio. Na verdade, meu coração não queria nem que eu estivesse aqui hoje. Meu coração queria que eu tivesse um Maitá de segunda-feira, curtindo o piseiro que está tendo lá. Isso é o que o meu coração quer. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer, ele quer algo diferente. Ele quer que depois daquela chuva que deu, depois daquela garoazinha que deu, eu venha ouvir algo sobre ele. Não é algo que foi comprado numa banca de que eu estou falando aqui, irmãos. É algo segundo o coração de Deus. É algo trazido de Deus. É algo que a gente vive e a gente está transmitindo. Não é somente a pessoa chegar aqui na frente e falar algo ao qual ele não está vivendo. Porque se eu passar aqui, irmãos, para uma pessoa, não precisa ser muito não, mas mais ou menos inteligente, e ela ficar um mês estudando, se eu der um livro para ela, falar, ó, você vai estudar, que o próximo culto de jovem, você vai trazer a palavra. Ela pode ser crente, pode ser desviada, pode ser
pode ser o que for, ela vai conseguir. Por quê? Porque ela teve tempo de estudar, ela teve tempo de trazer a palavra. Mas quando a gente tem um entendimento e a gente tem uma vida diferente com Deus, isso se torna mais fácil. Se hoje eu não conseguisse trazer a palavra aqui, ô Silvano, tem como você trazer a palavra? Ele trazeria. Ô irmão Ulisses, tem como você trazer a palavra? Trazeria. Valmir, tem como? Trazeria. Por quê? Porque são pessoas que estão envolvidas no Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando a todo tempo. Mas para o Espírito Santo trabalhar, eu tenho que dar ao lado. Eu tenho que deixar. Não é somente eu chegar, bater o pé e falar, não, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, eu não quero viver aquilo que está naquela porta lá, eu quero viver algo diferente. Mas a hora que eu passar da porta para fora, eu volto a fazer tudo aquilo que eu fazia. Isso não vai me levar a caminho algum, irmãos, a não ser me tirar da presença de Deus cada dia mais. E é isso que está acontecendo. Vocês sabem qual que era a estratégia antes de Satanás com os crentes? Era tirar o crente da igreja. Essa era a estratégia dele. Hoje a estratégia dele é deixar o crente frio na igreja, permanecer ali frio. O pregador está falando, está entrando no ouvido e saindo no outro. Se perguntar depois, o que aconteceu? O que o cara falou lá em cima? Não sei, não prestei atenção. E a pessoa está vidrada ali, ó, olhando. Mas na hora que pergunta, não sabe. Mas por quê? Porque o inimigo, ele tem trabalhado, ele está se atualizando cada dia mais. Entendeu? Ele viu que algumas coisas que ele fazia para nos tirar da presença de Deus já não funciona. Não funciona. O que ele está fazendo? Ele está aprimorando o serviço dele, trabalhando de forma diferente. Amém? Irmãos, o segundo ponto. O mundo nos oferece alvos. O mundo nos oferece o quê? Alvos. Mas nem sempre é um alvo verdadeiro. Alguém já viu no banner que a gente fizemos lá do culto de jovens? Vocês viram lá o que é um alvo? É um círculo, aí dentro do círculo tem um círculo vermelho, um círculo branco e vai fechando. Aquilo é um alvo, irmão. E se eu for uma pessoa que tem uma boa mira e eu mirar dentro daquele alvo, eu irei acertar, não é mesmo? Mas sabe o que eu tenho que entender? É para onde eu estou mirando. Se eu estou mirando em Cristo ou se eu estou mirando no que o mundo nos oferece. Eu queria chamar um jovem aqui. Ué, traz a gente fazer uma dinâmica. Mas eu quero que venha um jovem, eu vou chamar ele aqui, e o pessoal de baixo também irá participar. Amém? Para a gente ter um entendimento do que é um alvo. E quando a gente está regido pelo Espírito Santo e regido também pelas coisas que o mundo nos oferece, o que acontece? Amém? Alguém quer participar? Ó, se alguém não querer, eu vou chamar. Eu vou chamar a pessoa que seria improvável vir aqui em cima. Não, isso não faz não. Não faz não. Não, eu quero trazer algo diferente. Quero trazer uma pessoa que, de preferência, a primeira vez que ele vem. Vou chamar o Natan, mais conhecido como Espiga. É só um, gente. Esse aqui, irmãos, é o alvo dele. Esse é o alvo. Amassa essas bolinhas aqui, Natan. Amassa essa daí. Tá todo mundo vendo aqui, irmãos? Quem não estiver vendo lá atrás, se quiser ficar de pé, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar, Pedro, de pé. Não sei se é o Pedro, se é o Thiago, eles são parecidos. Estou falando? Eu só sei quem é quem na hora que está tocando ali. Eu falo, esse aqui é o Thiago. Amassou? Agora mira aqui o seu alvo. Mira e joga aí dentro, joga aí dentro. É fácil? É fácil acertar o alvo? É fácil, não é? E muitas vezes nos torna difícil a gente acertar o alvo. É difícil acertar o alvo? Não é, ele acertou. Mas agora a gente vai complicar a situação dele. Venda ele para nós aí.
Fechou? Entenderam todo mundo? Ô, Natan, para deixar mais fácil para você saber que você está acertando, a hora que você acertar, todo mundo lá embaixo vai gritar, ei! Certo, irmãos? A hora que ele acertar, vocês gritam, ei! Vamos lá? Natan, pode jogar. Pode jogar, Natan. De novo, Natan. Rapaz, eu acho que eu errei a dinâmica, ó. Natan, você acha que você acertou quantas vezes? Uma? Por que você acha? Não, tava não. Vai lá, olha, tira a venda dele. Olha lá, você acertou uma, tava aqui o balde, e as duas ali, você errou. Bom? Obrigado pela sua participação. Irmãos, qual que é o sentido dessa dinâmica? Muitas das vezes, quando a gente está no mundo, a gente está vivendo o que o mundo nos oferece, a gente acha que a gente está no topo, sabe? Droga, prostituição, cachaça, a gente acha que está no topo. E o inimigo fica do jeito que vocês estavam fazendo aí. Não que vocês sejam, mas o inimigo fica igualzinho. Você acerta, sexo. O inimigo, aplaude. Você falou, esse é o meu momento. Esse é o meu momento. Eu nunca tive tão bem como eu estou vivendo hoje. Irmãos, eu já fui jovem. E eu já fui feio também. Irmão, quando eu era bagunçado lá fora, isso há muito tempos atrás, antes de conhecer minha querida esposa, irmão, quando eu ficava com a menina, você tá doido, eu falava, rapaz, essa é a minha hora, agora eu estourei. Não, agora eu tô o top da galáxia. Mas por quê? Porque eu achava que aquele era o meu momento. Eu achava que eu estava vivendo o melhor de mim. Sabe? Toda vez que eu tinha uma oportunidade diferente que jamais eu acharia que eu ia ter, rapaz, agora bombei. Agora eu tô lá em cima. Mas é o que? São coisas que o inimigo vai colocando nas nossas cabeças. E a gente consegue sair disso aqui se a gente não tiver, sabe, aquele discernimento. Fala, cara, não é isso, não. Não é para isso que a minha mãe quis que eu nascesse. Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui. Depois eu vou até cortar, que eu acho que vai ser algo feio que eu vou falar. Mas vocês sabem o porquê eu não me aprofundei mais na minha vida quando eu era do mundo? Eu não me envolvi com droga, não roubei, não matei. Vocês sabem por quê realmente? Porque eu tinha vergonha só de pensar de um dia a minha mãe ir num centro de recuperação para me ver. Eu tinha vergonha só em pensar. Eu tinha vergonha só de pensar da minha mãe ir numa cadeia me visitar. Uma vez, irmãos, aqui em realidade aconteceu um fato que na época eu fui embora com vergonha. Eu fiquei 6 meses fora de casa. Por quê? Eu tomei uma cachaça, fiquei bêbado, e eu acordei no outro dia, a minha mãe do meu lado tinha me dado banho. Eu já tinha uns 18 anos, acredito eu, 17 para 18, essa faixa aí, tinha me dado banho, e ela sentada do meu lado de manhã, que eu acordei, eu olhei assim, debaixo da coberta, e eu estava nuzinho. Aí eu falei para minha mãe, quem foi que me deu banho? Ela falou, eu. A primeira oportunidade que eu tive foi com 3 dias, eu saí fora. Fiquei 6 meses longe de casa, com vergonha disso. Agora imagina a minha mãe ir numa cadeia me visitar. Hoje não. Hoje lá, quando a mãe vai visitar o seu filho lá, ou qualquer outra pessoa, a hora que passa lá tem um detector de metal. E antigamente, como é que funcionava? Era um espelho embaixo. Já pensou? Você lá dentro, trancafiado, e a sua mãe tendo que se abaixar em cima de um espelho, pelada. Isso é feio, irmão. Já pensou? Por isso que, abaixo de Deus, eu não me entreguei tanto. Porque eu era bem peralta. Cachaça na época podia mandar fazer, que nós bebia mesmo. Bebia, podia descer. Tem uns meninos que estão aqui, na época eles eram bem pequenininhos, eles não vão lembrar.
Mas é porque também a mãe do Juan não está aqui. Porque a mãe do Juan andou bebendo com a gente umas vezes. Na época quando nós era do mundão. Então, irmãos, era algo assim, sabe? Era algo difícil. Difícil. O Valmir também, acho que eu tive uma passagem com o Valmir também. Então era, sabe o que era? Era algo assim, na época. E eu me entregava mesmo. Hoje, por isso que quando eu tenho a oportunidade, não sei o que os irmãos acham, mas para mim, eu me entrego. Eu tenho a oportunidade de tocar, eu toco. Toco bom, toco mal, mas eu me entrego. Eu dou o melhor de mim. Quando eu estava na bagaça, eu dava o melhor de mim. Eu fazia todo aquele salseiro, falava, não, bora colar lá em casa que hoje o bambu vai gemer lá. Mesma coisa hoje. Hoje eu mandei uma mensagem no grupo, os meninos que gravam comigo, falaram, hoje, 7h30, todo mundo no culto. Eu não pedi não, eu ordenei para eles, vocês vão para o culto. Mas mesmo assim, acho que só veio 2. Mas tá valendo, né? É assim, irmão, é assim a nossa vida. Se a gente tem disponibilidade, quando a gente está no mundo, a gente tem que ter essa disponibilidade quando a gente está vivendo algo diferente com Deus. Por quê? Porque a gente conseguiu acertar esse alvo. E esse alvo se torna mais fácil eu acertar quando tem uma pessoa acima de mim também me direcionando. Ó, esse é o seu alvo. E qual que é o nosso alvo aqui? Pode responder, qual que é o nosso alvo? É quem? É o pastor Madison? Repete de novo aí. Jesus Cristo. Todos nós sabemos que esse é o nosso alvo. Mas nem sempre é o que nós escolhemos, né? Ou toda vez a gente escolhe esse alvo? Nem sempre a gente escolhe. Vocês estão aqui comigo ainda? Estão aqui? Amém? Amém. Eu acho que eu ainda estou dentro do horário, que lá atrás ninguém mandou, já acenou assim. Porque toda vez que eu estou pregando lá atrás, lá, irmão, e acena, e corta, e corta. Eu acho que eu estou dentro do horário ainda. Irmãos, o terceiro ponto. Jesus é o nosso verdadeiro. Jesus é o nosso verdadeiro. Não é a placa da igreja presbiteriana renovada. Não é. Não é a placa da IADAM. Não é. Não é a placa da Madureira. Não. O nosso verdadeiro alvo é nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Johnny, mas você está dizendo isso porque você tem o pastor que te direciona, você tem os irmãos da igreja que te direcionam. Por causa disso mesmo que eu estou dizendo. Porque se eu não tivesse pessoas acima de mim, eu estaria bem assim, ó, o meu alvo, ó, perdido, eu estava caçando. Qual que é meu alvo mesmo? Será que eu estou vivendo esse alvo? Porque o mundo, ele se torna um alvo também. Um alvo errado, mas é um alvo. Independente da circunstância, é um alvo. Irmãos, o quarto ponto. Quem tem um alvo verdadeiro, ele vive com um propósito. Quem tem um alvo verdadeiro, ele vive com um propósito. Ele tem um propósito na sua vida. Para o jovem, qual que é o propósito? O jovem que vive naquele alvo verdadeiro. Crescer em Jesus, ter uma comunhão verdadeira, conhecer os homens, conhecer uma varoa e se casar. As meninas, mesma coisa, ter comunhão, ser verdadeira, conhecer um varão, se casar. Esse é o alvo. Esse é um alvo verdadeiro. Então, quando eu vivo com Cristo, eu tenho essa vida, eu tenho um propósito no meu coração. E eu vou estar buscando esse alvo. Meu alvo, eu tenho que me relacionar com pessoas que professam a mesma fé. Não, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu tenho uns amigos meio atribulados, mas nada a ver, não tem nada a ver. São meus amigos, eu não posso cortar minhas amizades com eles. Não pode mesmo cortar as amizades, mas você vai ter que colocar na balança. Será que essa amizade está me favorecendo algo bom? Ou será que só é um amigo quando está acontecendo algo que ele me coloca numa enrascada, que ele me coloca numa roubada? Isso não é amizade. Agora, quando a pessoa me leva, bora, ele manda um zap, vai ter um culto hoje, bora pro culto. É um amigo verdadeiro.
Esse é um alvo que você vai ter que mirar nele. Opa, peraí. Ele te passa um zap. Ele deixa a semana todinha. Quando é no sábado, ele te manda um zap. A gente tem um culto de jovem. Aí, beleza. Você faltou no culto de jovem, ou faltou no culto de domingo que seja. Ele manda um zap para que chegue em casa. Aconteceu alguma coisa com você? Está acontecendo alguma coisa? Esse é um amigo verdadeiro. Mas um amigo que você acha que é verdadeiro, e depois você pode chegar em casa, se tiver oportunidade, você pode tirar até as conclusões. Ele vai te ligar. Falei, mano, onde é que você tá? Tô aqui em casa, velho. Tá rolando um churrasco aqui, bora? Tem goró, tem menina sobrando, bora? Ah, mano, eu não vou não, velho. Não, você não vai o quê? Eu tô indo aí te buscar. Já pensou? Tô indo aí te buscar. Desliga o telefone, não quer nem saber. Ele chega na sua casa, você todo desconcertado. Não, mano, eu tô indo lá na igreja lá, cara, que tinha um magrinho, buchudinho lá pregando. Lá naquela igreja, ele falou, cara, que não seria algo bom. Que, velho, não dá ideia não. Esse cara aí, ele só quer o dinheiro de vocês. É isso que ele está pensando. Mas será que é isso mesmo? Será que se for colocar na balança, qual dos dois está certo? O que te passa um zap para saber por que você não foi no culto? Ou aquele que te liga para te buscar? Tá rolando uma cachaça lá, bora, tá rolando uma cervejada. Será que esse é um amigo verdadeiro? Será que esse é o alvo ao qual nós queremos viver? Lá, irmãos, em Jeremias 29, o 11 diz bem assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Essa questão de prosperar não é somente financeiramente, não. Muitas vezes a gente pensa, a Shirley é próspera, vem só na cabeça financeiramente. Claro que a Shirley também, é cheia das notas, mas não é somente isso. Ela tem a baba do quiabo. Não é somente isso, irmão. Quando fala a questão de ser próspero, é ser próspero em Cristo, ser próspero em Jesus, você ter uma vida próspera com a sua família, com os seus pais, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Isso é ser próspero. Isso é ter uma prosperidade. A irmã Luzinete, a irmã Luzinete também é próspera, tá? Que ela deu uma olhada ali, ela é próspera também. O Júnior. E todos nós podemos ser prósperos também. Quem mais aqui quer ser próspero? Não, irmãos, erga a mão, não precisa ter vergonha não. Se você erguer a mão não vai cair não. Vou fazer de novo a pergunta, você não entendeu. Quem aqui quer ser próspero? Amém? Ser próspero em Jesus. Ser próspero, ter uma vida boa, ter uma casa boa, ter uma família maravilhosa. Hoje antes de vir para cá, eu e a Elia, a gente estava conversando. Eu vendo a Eloá. A gente comprou um fogãozinho para ela. E ela vai lá, ela faz uma comidinha, ela traz. É o dia inteiro nós comemos lá em casa. E ela traz, papai, aí o bolo, aí eu como aquele bolo. Aí ela vai lá e faz mais. Aí eu olhando e falo, cara, eu amo meus filhos todos. Mas cada um, a gente tem uma vivência diferente. É um momento diferente ao qual a gente está vivendo. Não que eu amo mais ela do que o Júnior. Não que eu amo mais ela do que o Luiz. Não que eu amo mais ela do que a Dandara, mas cada um, quando teve a sua oportunidade, foi amado. E continua sendo. Mas aquele é o momento dela. Então, o que nós falamos lá, nós temos uma família linda. Abaixo de Deus é uma família linda. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje com Cristo, a Eloá na igreja, o Luiz na igreja, o Júnior na igreja, a Dandara na igreja, foi porque a gente teve determinação. E falamos, não, vamos viver algo diferente. Quando eu se converti, a gente se convertemos e viemos para a igreja, era uma dificuldade o Júnior, ele ficar dentro do culto para ouvir um louvor, que estava cantando. Não é o Júnior aqui não, é o meu piá, gente, que ele está falando aqui que não é ele não. Ele também foi uma dificuldade, mas é para outra hora. O Júnior, ele botava o dedo no ouvido, ele não queria saber do louvor. Não é porque ele é autista, nada disso, jamais, ele não tem doença alguma. Mas o ambiente que ele vivia. Agora, se tocasse na época lá aí o Juninho pulava. Se tocasse lá na época, misericórdia, o Juninho pulava. Não, na época não estava fazendo áudio, não estava no áudio mais não. Então, irmãos, são ambientes que a pessoa vive que vai dizer o que ela vai ser futuramente. E o ambiente ao qual eles estão vivendo hoje, claro, não quer dizer que
ele vai ser um pastor e vai continuar. Não, isso se ele quiser. Mas o ambiente ao qual ele está vivendo está direcionando ele. O ambiente, cada um que aqui está hoje, vai te direcionar e vai te levar a ser uma pessoa diferente perante a Deus. Amém? Irmãos, quando temos Cristo como nosso alvo, nossos dias deixa de ser mais vazio, sabe? A gente para de sentir aquele vazio no nosso coração. Por quê? Porque a gente está vivendo algo diferente com Cristo. Deus tem um propósito específico para cada jovem. Ah, Johnny, mas se ele tem um propósito específico para mim, não precisa ir para a igreja? Não, ele tem um propósito para a sua vida, mas para você continuar esse propósito, você vai ter que buscar. Nada vai cair do céu, não. Você ficar na sua casa sentado, jogando um Free Fire, isso não vai te levar a lugar nenhum. Quem tinha de ficar rico com o Free Fire já ficou. Quem tinha de ficar rico já ficou. Não vai pensando que você vai estourar. Não, eu vou estourar no Free Fire, eu vou ser o novo El Gato. Não, acabou. El Gato já passou. Amém? A vida cristã não é uma vida de proibição, mas é uma vida de propósito e direção. O que a gente colocou lá, irmãos, naquela portinha lá do inferno lá, não é que a gente está proibindo você fazer aquilo, não. A gente tem um negocinho que se eu fosse Deus, eu não tinha dado. Era um negócio chamado livre-arbítrio, eu não tinha dado. Mas Deus é Deus, né? Ele entende, ele esquadrinha o nosso coração. Então ele sabe por que temos esse livre-arbítrio. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós já estamos quase encerrando, tá? Está quase encerrando. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu vou descobrir esse propósito? Como será que eu vou descobrir esse propósito? Será que o irmão Silvano vai chamar você? Vem aqui na frente, deixa eu ver aqui. O propósito de Deus para a sua vida é... Não, jamais, não vai fazer isso. Eu acho que não, né, Silvano? Não vai fazer isso. Como que eu vou saber qual que é o propósito de Deus para a minha vida? É o quê? É eu orando, é eu buscando, é eu jejuando, é eu tendo uma vida plena perante a Deus. Não vou esperar ninguém colocar a mão na cabeça e começar a escrever, ó, o propósito de vida e tal. Não, não é isso não. Isso não é o que Deus tem para mim e para a sua vida, não. O que Deus tem para a minha vida vai acontecer, mas vai depender de mim. O que Deus tem para a sua vida vai acontecer, mas vai depender de você. O que é para você, o irmão Ulisses não vai tomar. O que é do irmão Ulisses, o irmão Silvano não vai tomar. Mas a oportunidade, quando ela é dada, tem que ser o quê? Agarrada. Já dizia, irmãos, um filósofo chamado Alaor Júnior, que a oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. O Júnior me falou isso em 2000, quando nós se conhecemos, acho que 2012. Mais? 2014? Não, foi 2013, 2014, por aí. Ele falou isso para mim. A oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Ué, mas como assim? Se você deixou passar e não agarrou, irmão, a hora que você tentar pegar, já foi. E assim a nossa vida com Deus, ela passa a ser diferente. Por que diferente? Porque quando eu tenho a oportunidade de servir a Cristo, Ele me dá uma chance, Ele me dá 2 chances, Ele me dá 3 chances, mas eu vou esgotando essas chances que Ele vai me dando. Ele vai esgotando. E se eu não tiver o discernimento em falar, esse é meu momento, eu só vou deixar as oportunidades passar. As oportunidades. O irmão Ulisses, quando ele tem a oportunidade, ele fala aqui em cima, que deixou muitas das vezes a oportunidade dele passar. E hoje ele não deixa mais. Então aquele momento, a gente vai começar a trabalhar com os jovens. Aquele momento ao qual a gente fala assim, Vena, hoje você vai trazer a palavra de oferta. Amém. Amém. Ah, mas eu não consigo. Não. A gente, para Cristo, a gente só precisa de uma coisa, irmão. Fora a oportunidade, a gente fazer o quê? Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo.
Não é difícil, não tem dificuldade a gente viver para Cristo, não. Tem dificuldade quando eu fico ali amarrado. Manda mensagem, vamos pro culto? Beleza, eu vou. Aí a gente chega, fica lá na porta bem assim, esperando. Cadê? Não veio, meu Deus, não veio. Mas ele vai vir, ele disse que vem. Ele disse que vem. Dá 7h30, não veio. Deu 7h40, não veio. Aí a gente entra triste. Aí depois a gente manda de novo. Não, eu vou. Aí vai nós de novo esperar. Aí a gente já muda, a gente já espera lá naquele poste lá, fica esperando. Mas não veio, não veio, não veio. Tem gente que a gente já chamou e ele está aqui hoje e está sorrindo. Está sorrindo. E a pessoa sabe que é ela. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, eu escutei até a voz dela agora. Irmãos, vamos se colocar de pé? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam com toda a sinceridade do seu coração. Seja sincero. Você está vivendo por um alvo temporário ou um alvo eterno? Vocês entenderam a pergunta? Você está vivendo pelo um alvo temporário ou um alvo eterno? Tanto faz eu servir a Deus ou eu não servir. Ele vai determinar se ele é temporário ou se ele é eterno. Se você está vivendo no mundo, eu espero que o seu alvo seja temporário. Mas se você está vivendo em Cristo, eu espero que esse alvo seja eterno. Eterno. Porque o que nós buscamos é a nossa eternidade perante a Cristo. Amém? Acredito que todos aqui entendeu a palavra que foi dita.